Sistema circulatório, sangue, as hemácias e o processo de coagulação. Nessa videoaula, a gente vai ver a fisiologia humana ligada ao sistema que circula o sangue no corpo, quais as suas funções de transporte, principalmente, e também o processo de coagulação sanguínea. Vamos lá. Bom, continuando a aula aqui, o que a gente vai ver então é todas as partes. Então, primeira parte, o que a gente tem que lembrar? O sangue ele tem vários constituintes, não é? Então, composto pelo plasma, pelos elementos celulares. Continuando a aula, então, veja lá. Então, o plasma, ele tem... Quais são os seus constituintes? Então, só relembrando aqui. Constituintes básicos, os elementos celulares, a água, íons, moléculas orgânicas e elementos, traços e vitaminas. Pode ser órgãos, partes, algumas células que ficam perdidas dentro da corrente sanguínea, né? Gases, CO2, oxigênio, monóxido de carbono, etc. Aminoácidos, então, moléculas orgânicas, proteínas, carboidratos, glicose, lipídios e resíduos nitrogenados, né? Bom, as proteínas mais importantes, a albumina, dentro do sangue, globulina, que vão fazer parte das hemácias, e o fibrinogênio, que vai fazer parte dos processos de coagulação sanguínea. Bom, na parte dos elementos celulares, o que a gente tem aqui? Os eritrócitos, que são as células vermelhas, que são as hemácias, conhecidas também por hemácias, células do sangue, que transportam os gases, CO2 e oxigênio. Os leucócitos, cito é célula, leuco branco, então os glóbulos brancos, que incluem os linfócitos, que produzem anticorpos, processo de imunização do corpo, anticorpos. Os monócitos, importantes, que dão origem aos plasmócitos, uma série de outros componentes de defesa, células de defesa. Os neutrófilos, a mesma coisa. Os eosinófilos também. E os basófilos, a mesma coisa. Então variam de quase 0 micrômetro até 15 micrômetros de tamanho. Tá? E as plaquetas, que basicamente são partes das células proteicas, não têm núcleo e são importantes no processo de coagulação sanguínea. Beleza? Bom, a outra parte importante é a medula óssea. Então a fábrica de sangue é a medula óssea. A gente pode colocar aqui a fábrica de elementos do sangue, né? Fábrica de sangue. Então dentro do osso. Vocês sabiam que dentro do osso ocorre a produção de sangue. Então existem as células tronco, hematopoética pluripotente, que dará origem a todos os tipos de células, do sangue. Tá? Por isso o nome célula-tronco. A célula-tronco não comprometida, daí ela vai se diferenciar diretamente. E as células-tronco linfócitas, ou linfocíticas, que darão origem ao linfócito. Então aqui é chamado o processo de hematopoese. O que é isso, pessoal? Hematopoese é a origem da formação das células. De onde vêm as células? Da medula óssea, as células tronco da medula óssea. E aí vão para a corrente, para a circulação, seus derivados. Então aqui você tem um derivado, que é o eritroblasto, que dá origem a um reticulócito, e aí o eritrócito, que é a hemácia. Cada 2 meses a gente renova nosso sangue, os transportadores de gases, que são as hemácias. O megacariócito dá origem às plaquetas, aí perdem o núcleo, e aí tem então
basicamente a formação dos coágulos. São importantíssimos para fechar os sangramentos, né? Vamos falar a grosso modo, as hemorragias. Neutrófilo, um núcleo trilobado, né? Monócito, a palavra já diz, tem um grande centro no núcleo. O basófilo, que é o núcleo quase que praticamente domina a célula inteira. E o eosinófilo, que é um outro tipo de glóbulo branco de importância para a defesa do corpo. Continuando aqui, queridos. Basicamente aqui 100% do sangue, 58% aproximadamente do plasma é plasma e 42% do restante são eritrócitos, ou também famosas hemácias. Essas hemácias, que a gente viu numa outra aulinha, são bicôncavas e transportam CO2 e oxigênio. Fundamental para os processos de respiração. Aqui a gente está vendo uma contagem de sangue. Então, muito comum, né? O hemograma, né? Então, o hematócrito. Está aqui a quantidade de hemácias, hemoglobina, gramas de hemoglobina por decilitro de sangue. Então, entre homens e a diferença entre as mulheres. Há uma pequena diferença, né? Os dados são padronizados. Contagem de eritrócitos, de hemácias. Células por microlitro. Então, 4,5 a 6,5 milhões de eritrócitos nas mulheres, que têm uma quantidade de sangue menor que nos homens. De quase 4, 3,9 até 5,6 milhões de eritrócitos. Depende do tamanho da pessoa. Contagem total de leucócitos, células de defesa, por microlitro. 4 a 11 mil leucócitos por microlitro. E 4 e 11 mil, muito parecido, igual. Contagem diferencial de leucócitos, 50 e 70, igual. Valores aí são todos iguais, entre homens e mulheres. Aí basta você ler. Nas plaquetas, uma medida interessante. Quem estiver no ensino médio ainda, está prestando vestibular, isso aqui já caiu no Enem. Uma análisezinha numérica. Então aqui como é que você lê? 150, 450, 1000 eritrócitos. 10 a terceira é 1000, tá? Então o hematócrito é a porcentagem do volume de sangue ocupado pelos eritrócitos centrifugados. O valor da hemoglobina reflete a capacidade de transporte de oxigênio dos eritrócitos. Tá? Na contagem dos eritrócitos, uma máquina conta os eritrócitos quando eles passam por um feixe de luz. A contagem total dos leucócitos inclui todos os tipos de leucócitos, mas não distingue entre eles. A contagem diferencial dos leucócitos estima a proporção relativa dos 5 tipos de leucócitos. Em um fino esfregaço de sangue, corado com corantes biológicos, a contagem de plaquetas indica a capacidade do sangue para coagulação. Tá? Isso também é bastante interessante. Aqui a gente está tendo uma visão nós estamos vendo a medula óssea. Você pode ver aqui a medula óssea. Veia em azul, artéria em vermelho. Aqui um seio central, córtex ósseo, tá? E os seios venosos, artéria radial. E aqui dentro tem então a maturação dos eritrócitos, célula-tronco, macrófago, linfócito, maturação dos neutrófilos, fragmentos do megacariócito se soltam, tornando-se plaquetas, tá? Anucleadas. Então as células anucleadas são as hemácias e as plaquetas, tá? As plaquetas nem são células, são fragmentos celulares, tá bom? Depois você dá mais uma lidinha, célula-tronco, olha com calma. Então, a medula óssea, escondida dentro dos ossos do esqueleto, é facilmente desconsiderada como um tecido, embora coletivamente tenha quase o tamanho e o peso do fígado. Então, tecido conjuntivo. O sangue é um tecido, né? Sangue faz parte do tecido conjuntivo. E é um tecido viscoso.
Você pode achar que não é um tecido, mas é um tecido vivo, cheio de células, né? Aqui uma microeletrografia de varredura, mostrando um desenho 3D das hemácias. Elas têm micrômetros de diâmetro, são muito pequenas. O disco é bicôncavo, tem duas concavidades, para cima e para baixo, de um lado e do outro. Do outro lado também tem, parecendo uma rosquinha, mas não tem buraco no centro. Aqui é a concavidade, vocês podem ver aqui um abaulado lá dentro, né? A seção transversal do eritrócito, e aqui o filamento do citoesqueleto, proteína de ancoragem, actina no citoesqueleto que cria a forma única dos eritrócitos. Tá? Eles têm essa bola aqui, ó, e aí é ligado a eles, aí formam a biconcavidade. Interessante, né? Bom, aqui as mudanças de forma das hemácias. Isso pode acontecer por causa do fenômeno chamado osmose. A osmose, turma, ocorre por alterações osmóticas. No A aqui, na situação A, esse eritrócito, essa hemácia, lembrando que eritrócito, eritro quer dizer vermelho, citocélula, tá certo? Célula vermelha, também conhecida como hemácia. Lá dentro tem pigmentos de hemoglobina que transportam oxigênio e CO2. Revisando. Então, os eritrócitos colocados em meio hipotônico, o meio é menos concentrado, e aqui o meio da hemácia é mais concentrado de sais ou de soluções. O que vai acontecer? Vai ter a entrada passiva de água. Eu vou colocar em azul para você visualizar isso melhor. A água vai entrar, causando então o turgimento dessa célula. Ela vai ficar túrgida, cheia de água. Cheia de graça? Não, cheia de água. O que você tem que lembrar então, só para brincar um pouco, é que a água ela vai ser atraída pela alta concentração. Tudo bem? Na B, é um momento transitório dessa célula. Ela tem então, ela começa a encolher, né? Então aqui, ó, os eritrócitos colocados em um meio hipotônico incham e perdem sua forma característica de disco bicôncavo na B. Aqui é hemácia normal. Aqui é hemácia normal. Quando o momento é o quê? O leak e o leque, o líquido extracelular, tem a mesma concentração. Tá claro isso, queridos? Então a quantidade de água que sai e que entra é a mesma. E aí a célula fica no estado bicôncavo. Bicôncavo. Beleza? Bom, na situação C, os eritrócitos eles estão no meio hipertônico. Então o meio externo ele é rico em sais. Vou colocar uma outra letra. Vou colocar a letra vermelha. É rico em sais. Então veja lá. Vermelhinho. Então, ó, rico em sais. E aqui, pobre em concentração de sais. O que acontece com a água, meus queridos? Olha lá, veja, preste atenção. A osmose é a passagem de água do meio menos concentrado, chamado hipotônico. A água vai passar, então, através de uma membrana semipermeável para a parte hipertônica, o meio hipertônico mais concentrado de sais. Então, por consequência, a água vai sair da célula. Se ela vai sair da célula, essa célula vai murchar e vai ficar com esse aspecto estrelado. Então, fica criando, então, o citoesqueleto rígido permanece intacto, criando uma superfície pontiaguda, tá certo? E aí, por isso, que ocorre esse formato, então.
A célula aqui está murcha. Aqui ela está íntegra. Normal. Bicôncava. Bicôncava. Certo? E aqui ela está túrgida. Ou ainda não chegou à turgidez total, está inchada. Tá legal? Bacana, né? Verificar isso. Muito legal. Bom, aqui a gente está vendo o metabolismo e a homeostase do ferro. A gente sabe que a hemoglobina ela é um pigmento proteico, é uma proteína que se liga com o grupamento ferro, que é retirado na dieta. E também com a ajuda da vitamina B12. A B12 ajuda a produção de hemoglobina, junto com o ferro. Beleza? Tá? A B12 tem cobalto. E o ferro vai fazer parte, então, da hemoglobina para transportar gases como o oxigênio e o CO2. Então, o ferro é absorvido no intestino, passa pelo plasma. Uma proteína vai se ligar com o ferro, chamada ferrotransferina, né? Transporta o ferro no plasma. Na medula óssea, o ferro vai formar o grupamento M, juntando uma globina com ferro. E aí forma-se a hemoglobina, síntese de eritrócitos. Aí a célula é formada dentro da medula óssea. As velhas são destruídas no baço, que é um órgão que fica do lado esquerdo do nosso corpo. E aí é eliminada a hemoglobina e bilirrubina. A bilirrubina é metabolizada nos rins e os metabólicos da bilirrubina vão parar na urina. Existe também no fígado a ferritina, que vai fazer o metabolismo da bilirrubina, ajudando na produção de bile e metabólicos da bilirrubina nas fezes, aquela cor marrom do cocô. Beleza, turma? Continuando aqui. Os eritrócitos têm formas variadas. No caso, existe uma doença chamada doença falciforme, ou anemia falciforme. Na África, no oeste da África, isso é muito comum. Anemia falciforme, forma de foice. Então, essa hemácia tem um formato de foice. Tem pouca hemoglobina, não é eficiente no transporte de oxigênio pela falta da concavidade, tá certo? Aqui os megacariócitos são DNA gigantes, contém o DNA gigante, com múltiplas cópias do DNA do núcleo. As bordas do megacariócito se soltam, formando fragmentos celulares, chamados plaquetas. Tá? Essas plaquetas que você está vendo aqui. Essas plaquetas são muito importantes para o processo de coagulação sanguínea que a gente vai ver já já. Elas interrompem a passagem das hemácias, ou seja, a hemorragia. Então aqui é a homeostase do reparo de tecido. Então, parede do sangue danificada, colágeno é exposto, as plaquetas aderem aos fatores plaquetários, ocorre a constricção da artéria, a vasoconstricção, o fator tecidual é exposto, cascata da coagulação, formação da trombina, conversão do fibrinogênio em fibrina. A cascata de coagulação também vai afetar as plaquetas, que se agregam, formando um tampão plaquetário frouxo, hemostasia temporária. Coagulação das plaquetas, tampão plaquetário reforçado, crescimento celular e reparo do tecido. E aí a fibrina lentamente dissolvida pelo plasma, coágulo dissolvido, parede do sangue íntegra. Tá? Sanguíneo do vaso sanguíneo é íntegra. Então veja lá, a formação do tampão plaquetário. Olha o que acontece com a célula. Olha lá. Aqui tem a formação do tampão plaquetário. Ocorreu aqui um rompimento, né? A exposição da parede do vaso. Aí os fatores plaquetários são liberados. Tá? Então libera prostaciclina e óxido de nitrogênio. Impede a adesão das plaquetas. Tá?
E aqui, ó, fatores atraem mais plaquetas. Esses fatores vão sendo ligados, então ele vai entupir essa saída, como se fosse um rio que a margem fosse destruída. E vamos dizer que ela se auto-reconstruísse. Então as plaquetas vão fazer uma barragem, tá? Agregam-se formando o tampão plaquetário. E aqui dentro, que é fora das células, né? Que é o leque, líquido extracelular. E aqui é complexa via intrínseca, né? Fator 12 de colágeno, ativadores. Fator 12 ativo, cálcio se liga com fator 11 ativo, fator 11 mais cálcio. Fator 9 ativo, via extrínseca, dano expõe o tecido. Fator 7, tecidual. E o 7 ativo. Retroalimentação positiva para parar o processo. E aqui, continuação. Fator 10º, junto com cálcio e fosfolipídios. Vai criar então o fator 10 ativo. A protrombina se liga com cálcio. Fator 5 IPL, trombina. Se liga também o fibrinogênio, vai formar então ainda inativo, depois ele se torna ativo. Fator 13º, ativo, e o cálcio e a rede de fibrina, né? Não é tão simples. Depois você para aqui a cascata de coagulação sanguínea, tá? Eu recomendo vocês que parem o vídeo, leiam calmamente. Isso aqui é muito difícil de gravar, tá? Aqui é mais fácil, ó. Coagulação e fibrinólise. Coagulação é a formação então da tampão plaquetário e as fibrinas, né? As redes de fibrina. Aí o colágeno, trombina e fibrinogênio formam então o polímero de fibrina. A fibrinólise é a quebra da fibrina, né? Então quebra. Quando a gente se machuca, forma casquinha, depois ela vai se dissolver, né? Então quebra da fibrina. Ok? E aí plasminogênio, forma-se então com fator, TPA. Plasmina, tá? Tromboplasmina. E aí forma fragmentos de fibrina, que vão ser então manipulados dentro do nosso corpo, tá certo? Então essa parte é interessante. Faz a coagulação, forma o coágulo, depois ele é desfeito para a passagem normal do sangue. Senão cada hemorragia tamparia nosso sistema circulatório e nós poderíamos vir a óbito por causa disso. E aqui uma foto real, você pode ver aí, da rede de fibrina, tá? Do coágulo, e as hemácias aqui dentro, é ou não é? As hemácias, então as hemácias aqui, em cada uma dessas aqui, as hemácias, ó. E aqui a rede de fibrinas, tá bom? Dessa proteína fibrina, né? Rede de fibrina. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é dessa forma que nossos vasos eles são lacrados para a gente não perder sangue. Pessoas que têm uma doença, a hemofilia, por exemplo, elas têm um problema nos fatores 10, 12, 11, né, fator 9, que prejudicam a formação da rede de fibrina. Então, um hemofílico, se ele for passar um fio dental na boca, possivelmente ele vai parar no hospital. Pequenas fraturas, pequenos orifícios nos vasos não cessam o fechamento. E aí não para de sangrar, como se fosse um cano vazando sangue, entenderam? Então basicamente é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com essa belíssima imagem da rede de fibrina. Até mais, queridos.